noite, amados. Paz seja convosco. Tome seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Pode baixar um pouquinho para mim o retorno aqui. Glória a Deus. Você está me ouvindo bem? Quer que abaixe um pouquinho o volume para você? Está bom assim? Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento? Com muito amor e carinho nessa noite abençoada, pegue a Bíblia Sagrada na sua mão e abra ela comigo no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 5. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Lucas, capítulo 5. Vamos ler esse texto, é um texto bem conhecido. Quero dar também novamente as boas-vindas àqueles que nos acompanham em casa, né? Através das redes sociais. Que Deus abençoe sua vida, nos permita ser um canal de bênção para você nessa noite. Amém? Louvado seja Deus, seja bem-vindo. Você que está nos ouvindo aí através das redes sociais, no seu carro, na sua casa, ouça com atenção a palavra de Deus, porque tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao nosso coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos encontraram Lucas capítulo 5? Digam amém. Digam graças a Deus. Aleluia. Por que Jesus me escolheu? Essa é a pergunta que eu me fiz hoje, quando de manhã saí para fazer algumas corridas, né, na cidade, no centro. E eu estava ouvindo o hino do irmão Lázaro, aquela canção antiga, né, Eu Te Amo Tanto. E no início dessa canção ele conta um pouquinho do seu testemunho, né? Para quem não ouviu, é maravilhoso a gente ouvir. E ele faz uma pergunta, né? Ele pergunta para Deus: Senhor, Jesus, por que tu me escolheu? Aí ele começa a dar ao Senhor alguns defeitos, né, existentes na vida dele. E ele diz, né, logo eu, um maconheiro, um cheirador de cocaína, alguém que jogou o nome da família na lama. E Jesus dá uma resposta para ele. E isso ficou no meu coração. E agora eu quero compartilhar com você através desse texto por que Jesus me escolheu nesse tempo. Amém? Quero que você leia comigo com atenção. Capítulo 5, verso 1. Bom, coloca para mim na tela. Vamos ler do verso 1 mesmo. Vamos lá. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Se você puder sublinhar essa parte final, e rompia-se-lhes a rede. Amém? Rompia-se. Glória a Deus. Verso 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram. E encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus
dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Aleluia. Não sei se você percebeu, mas a título de curiosidade, o texto começa chamando ele de Simão. Por algumas vezes o texto chama ele apenas de Simão. Mas agora aqui depois do milagre, no verso 8, se você quiser sublinhar isso na sua Bíblia a título de curiosidade, é muito interessante, o texto passa a chamá-lo de Simão Pedro. Amém? Verso 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Se você puder sublinhar esse negócio aí, também essa declaração de Pedro é muito interessante. Ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. De igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Se você puder sublinhar também essa declaração de Jesus Cristo, quando ele diz: Não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Se você puder sublinhar isso para mim, sublinhe também. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Antes de nós continuarmos, vamos orar mais uma vez. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo tão maravilhoso, esse tempo especial que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Obrigado, Pai, pelo ensinamento que o Senhor vai nos dar nessa noite. Continua, Senhor, falando de uma forma especial ao nosso coração. Que não seja diferente nessa noite, que a Tua presença venha invadir esse lugar e principalmente o nosso coração. Te damos liberdade, Senhor, te damos graças porque aqui estamos. Porque somos privilegiados em poder ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Santo Espírito de Deus, o Senhor tem liberdade para tocar em quem o Senhor quiser. Fala conosco, Pai. Queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, para alguns irmãos, ontem, hoje, quando eu conversei, não aqui na igreja, eu até brinquei, né? Eu disse assim, não vou mais estudar a Bíblia. Porque cada vez que o Espírito de Deus nos leva a meditar na sua palavra, ele é tão maravilhoso. Hoje eu entendo por que os anjos do Apocalipse, né, só ficam dizendo santo, 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 santo. Porque é tanta coisa maravilhosa que não tem como você falar outra coisa. Por exemplo, olha que coisa interessante. Por que Jesus me escolheu? Queridos, note que Jesus ele está indo atrás de Pedro na Galileia. Jesus é batizado por João no deserto, em um lugar entre o Mar Morto e o Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Em algum lugar nesse meio, distante de Jerusalém, João começa a pregar arrependimento de pecado. E Jesus sai de Nazaré, a pé, distante, e vai na direção de João. Olha que coisa interessante. Nunca somos eu e você que vamos na direção de Cristo. É Cristo que vai atrás de mim e de você. Você pode ver que quando você veio a primeira vez para o culto, você veio porque alguém falou para você. Alguém falou e esse falar tocou seu coração. E você, de contrapartida, resolveu também ir ao encontro dele. Assim como João foi ao encontro de Cristo. Quando viu Cristo saindo do meio da multidão. E é interessante, queridos, que Jesus ele sai de Nazaré e ao invés de ir para Jerusalém, ele vai até João. Saindo de João, ao invés de se dirigir a Jerusalém, ele volta para trás. Se você observar o mapa, você vai ver que Jesus, ao invés de ir para Jerusalém, ele vai para Galileia, para o mar da Galileia, Lago de Genezaré, como por muitos é conhecido.
Olha que coisa interessante. O que Jesus foi fazer lá? Essa foi a pergunta que o Espírito Santo me fez, baseado na canção que tinha ouvido. E quando eu olhei para esse texto, querido, meu coração, os meus olhos saltaram mais ainda. Meu coração se encheu de alegria, porque eu vi muitas coisas que eu quero compartilhar com você. Dentre as suas vertentes, o nome Simão ou Simeão significa violento e contencioso. Dentre as suas vertentes, além daquele que ouve. E Jesus vai aparentemente chamar uma pessoa assim. Só que Jesus não vai atrás de qualquer um. Note que ele faz questão de ir atrás de Pedro. Ele vê barcos na praia, mas ele enxerga Pedro. E por que ele enxerga Pedro? Porque Pedro, segundo alguns historiadores, já havia sido batizado por João o Batista. Pedro, na verdade, era um discípulo de João o Batista, assim como seu irmão André. Porém, depois de ter ouvido muitos discursos, muitas pregações de João, Pedro, assim como em outras passagens da Bíblia, permite que a dúvida entre no seu coração. E ao permitir que a dúvida entre no seu coração, se afasta de João e volta a pescar. Pedro, assim como todo judeu, havia sido ensinado na Torá, mas não mergulhou nela, devido a ouvir vários discursos sem poder nenhum. Quantas vezes, queridos, eu e você, a gente já parou para pensar assim, por que eu vou para o culto hoje? Por que eu vou para a igreja hoje? Mais uma pregação, mais uma mensagem. Isso aconteceu na vida de Pedro. Tantos discursos ele ouviu, tantas pregações, tantas subidas no templo para fazer sacrifícios, como bom judeu que era. Sempre discurso, a dúvida bateu, vou voltar a pescar. Quantas vezes, queridos, isso já aconteceu comigo, com você? É só mais um culto. Para que ir hoje? Está chovendo, está frio, está quente. Quantas vezes eu e você, a gente já se pegou nesses mesmos questionamentos de Pedro? Então Pedro volta a pescar. Só que Jesus vem na nossa direção. Jesus vem na direção de Pedro. Jesus agora vai explicar, ou melhor, ser a resposta para aquele que perguntava: até quando vou ouvir apenas discursos? Então Jesus vem para responder essa dúvida de Pedro. Jesus não vai atrás de ninguém, Jesus vai atrás de Pedro. E quando ele chega para Pedro, note que coisa interessante, Jesus vai direto em Pedro. E Jesus pede o barco emprestado, manda ele sair, que ele quer pregar. Você já parou para perceber? Quem sabe você já tenha se perguntado, por que Pedro deixou Jesus entrar? Porque Pedro reconheceu em primeiro lugar que era mais um discurso. Só que o que Pedro não sabia, que não era apenas um discurso. Que ali estava com ele, em primeiro momento, aquele de quem João falava. Aquele de quem as Escrituras falavam. Ele nem imaginava. Então ele diz, poxa vida, já que eu não tive uma pesca boa, pelo menos vou ouvir mais um discurso. Muitos de nós, ao vir para a igreja, têm isso no coração, vou ouvir apenas mais um discurso. E nós esquecemos que aquele que nos chama é muito maior do que um discurso. Me ajuda a pregar aí. Fala para quem está do seu lado. Jesus nunca foi um discurso. Jesus é o próprio poder de Deus. O nosso problema, queridos, é achar que a gente vai para a igreja para mais um culto, para mais uma pregação. Aí eu me prendo tanto na pregação ou em quem vai pregar, que eu me esqueço que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus só vai ser poder na minha vida quando eu lançar minha fé sobre ela. E olha o que Pedro faz. Verso 3, acompanha comigo. Vamos ler de novo.
e entrando num dos barcos, que era o do contencioso, do violento, daquele que achava que seria só mais um discurso. Quem sabe você veio aqui hoje achando que era apenas mais um discurso. Hoje eu vou para o culto, hoje. Não. Você não pode pensar assim, porque aqui está aquele que é poderoso para fazer abundantemente além do que nós pedimos ou pensamos. É assim que eu preciso perceber Cristo. Não é só mais uma pregação, não é só mais uma canção. É Cristo. Isso tem que estar impregnado em mim e você, e nós não podemos duvidar disso. O que mantém um cristão vivo é isso. Por isso Paulo disse que desde o começo ele combateu o bom combate, completou a carreira, e ainda continuava acreditando, quando ele disse, guardei a fé. O nosso problema, queridos, é que nós tendemos a pensar, é só mais um culto, é só mais uma reunião. Mas não é só mais uma reunião. Não é só mais um vídeo que você aí de casa está me assistindo. É o poder de Deus. É Cristo Jesus. E ele vai na direção de Simão. Hoje ele veio na minha e na sua. E ele está pedindo para entrar. Deixa Jesus entrar. Ele parou em frente de Simão. Hoje ele está parando em frente de mim e de você. E está dizendo, deixa eu usar seu barco. Deixa eu usar sua boca. Deixa eu usar você lá no seu trabalho. Deixa eu te usar. Eu sei que você está cansado de ouvir discurso, mas Jesus não é discurso. E naquele momento ele estava olhando para Pedro, vendo a dúvida no seu coração. Pedro pensando, é só mais um discurso. Eu vou deixar. E olha o que acontece. Verso 3. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Por quê? Porque havia uma multidão da mesma forma junto com Pedro. Jesus queria pregar para a multidão, mas queria ensinar Pedro. Queria fazer a fé de Pedro voltar a ser fervorosa. E é o que Jesus veio fazer comigo, com você aqui hoje. Alertar eu e você, creia. Continue crendo, eu estou nesse barco, eu vim falar contigo. Então ele entra, e ele diz, Simão, afasta um pouquinho, tem muita gente ao seu redor, deixa eu ficar com você. Eu quero fazer um discurso de dentro do seu barco, aleluia. Deixa Jesus fazer um discurso da sua vida, irmão. Ele quer fazer você ouvir primeiro. E olha que coisa interessante. E assentando-se, ensinava do barco. Jesus disse para Pedro, afaste-se da multidão. Jesus não insistiu, ele só pediu. E Pedro na mesma hora obedeceu. Jesus pede, vira, fala para a multidão, Pedro está às suas costas. E Pedro está ouvindo. Mais um discurso. Como você, quem sabe, veio aqui hoje para ouvir só mais um discurso. Fala para quem está do seu lado assim, mas você caiu do cavalo. Porque não é só mais um discurso. É o poder de Deus. Aleluia. Olha que coisa interessante. Jesus vai nos mostrar o quanto a nossa rede é fraca demais. Jesus pede para ele se afastar um pouco. E ele obedece. O bom é que ele obedece. Fala para quem está do seu lado. Você precisa se afastar. Talvez não de pessoas, mas do seu próprio entendimento. Para Pedro era só mais um discurso. Era o entendimento dele. Mas Jesus diz, afasta um pouquinho. Então ele entra nas águas. Ai, Jesus querido. Fala para quem está do seu lado. Sai da praia e entra na água. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você devia anotar isso aí. Tem muita gente que está só na areia e que precisa voltar a mergulhar nas águas.
Porque na areia, irmão Maurício, você não vai pegar nada. Mas se você voltar para a água. Olha que coisa interessante. E Jesus vai mostrar que o entendimento dele é fraco demais. Jesus vai quebrar os paradigmas. Jesus vai quebrar a tradição de Pedro. E Jesus quer quebrar a minha e a sua tradição nessa noite. Porque ele está dizendo, ó, afasta um pouquinho, deixa eu falar contigo. Jesus está falando com a multidão, mas especialmente a Pedro. Só que Pedro está tão frustrado, que ele pensa que não vai sobrar nada para ele. Mas olha o que acontece, verso 4. E quando acabou de falar, fala para quem está do seu lado assim, sabe qual que é o teu problema? É que você acha que Jesus está pregando para todo mundo e esqueceu de você. Mas o que nós não sabemos é que Cristo vai virar para nós. O que nós não cremos é que chega um momento da nossa vida que Cristo vira para nós. Ele fala com a multidão, mas ele está interessado em discípulo. Em quem verdadeiramente quer seguir a ele. Então ele volta. E quando acabou de falar com a multidão, disse a Pedro. Fala para quem está do seu lado assim, escuta bem o que Jesus vai te dizer. Olha a declaração de Cristo, aonde eles estavam? Na areia. Olha o que Jesus diz. Parte B do verso 4. Volta para o mar alto. Volta para um terreno que você não domina. Porque é lá que eu te quero. O único jeito de eu fazer milagre na sua vida é você voltando para as águas. Ai, Jesus. Pedro, volta para as águas. Só que agora você não vai voltar para as águas sozinho, eu estou junto. Porque eu estou falando contigo. Volta. Lance as vossas redes, lançai as vossas redes para pescar. Jesus está dizendo assim, ó, se você continuar desse jeito, eu vou mostrar para você como a tua rede é fraca. Eu quero fazer um milagre na sua vida, mas estou vendo a incredulidade. Eu preciso tirar a incredulidade mostrando para você que a sua rede é fraca, que o seu entendimento é pequeno. Então eu preciso que você entre nas águas. Fala para quem está do seu lado aí, sai da areia, volta para as águas. Jesus está pregando, voltou, falou com ele, e ele percebe que o olhar de Jesus é diferente. Que ali não estava somente alguém que fazia discurso. Então ele percebe algo diferente que o verso 5 nos relata. Porque ele vai dar uma resposta para Cristo. Cristo diz, volta para o mar e lance a sua rede. E Pedro contesta dizendo, respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Por quê? Porque ele apenas achou que a pregação de Cristo era apenas um discurso. Então Jesus olha para ele. E quando Jesus olha, ele está falando um diálogo. Um está olhando para o outro. Quando Jesus fixa os olhos nele, os olhos graciosos de Cristo, ele diz. Ele começa a perceber, antes de falar, ele começa a perceber algo diferente. Esse cara não está só falando. O discurso muda, ele chama Jesus de mestre. E o olhar de Cristo faz ele entender que quem estava ali naquele momento não era apenas mais um palestrante. O nosso erro é vir para a igreja achar que é mais alguém que vai pregar. Não importa quem está aqui em cima, importa que Jesus está usando. Aleluia. Quando eu tiver esse entendimento, milagres acontecem. Porque quando eu tiver esse entendimento, eu mergulho na água. Eu estou voltando para as águas. E olha o que Pedro fala. Trabalhamos a noite toda. Nada apanhamos. Mas ele começou a sentir algo diferente. Aleluia. Que não era só mais um palestrante. Era alguém com poder. E ele diz, sobre essa palavra eu vou voltar.
Irmão, volta para as águas pela palavra de Cristo. Ele não fala por causa da tua pessoa. Ele fala por causa da palavra. Eu volto. Ele nem conhecia Cristo. Mas pela palavra, ele voltou. Às vezes, queridos, nós ouvimos a palavra e não queremos voltar. Por que Jesus vai atrás de Pedro? Por que Jesus veio atrás de mim e de você? Por que eu e você? Nós vamos descobrir hoje. Acompanha comigo. Verso 6. E, fazendo assim. Fala comigo assim. E, fazendo assim. Agora, olha para quem está do seu lado e fala assim, vou traduzir para você. Não, fala mais forte, vai. Obedecendo a palavra, lançou a rede. Se não quer fazer pelo pastor, faça por você mesmo. Faça pela palavra. Palavra, palavra, palavra. E fazendo assim, o que aconteceu? Colheram. Pescaram. Uma grande quantidade de peixe. Fala para quem está do seu lado, olha o que acontece com quem obedece. Irmão, Jesus lançou a palavra, sobre essa palavra, não é sobre você, sobre a palavra. Eu vou voltar para a água, e eu vou lançar a rede. E Pedro não sabia que Jesus queria mostrar para ele que a rede dele era fraca. Fala para quem está do seu lado, sua rede é fraca. E ela só se torna forte quando você entende quem é que está falando com você. Irmão, se você vai ler outros tipos de pesca, você vai ver que as redes não rompem. Mas aqui está rompendo. Por quê? Entendimento pequeno. Achava que era só mais um discurso. E rompia-se-lhes as redes, a rede. 7. E fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar, e foram. E encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E Jesus só olhando, pensando, e vendo a transformação já na mente de Pedro. E agora nós vamos ver o porquê, no verso 8, por que Jesus foi atrás de Pedro. Verso 8. E, vendo isto, olha o nome composto agora, Simão Pedro. Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Aleluia. Por que Jesus foi atrás de Pedro? Porque Jesus veio hoje aqui atrás de mim e de você. Porque Ele está em busca de pessoas quebrantadas. Pedro reconheceu quem ele era. Eu sou aquele mesmo que o senhor sabe. Eu achava que era só mais um discurso. Eu achava que era só mais um pregador. Eu achava que nada ia acontecer na minha vida. Eu sou um pecador. Confesso que não tive fé. Afasta-te de mim, não te mereço. O nosso problema é que nós achamos que merecemos. Jesus tem que fazer na minha vida. Não tem que fazer, irmão. Jesus faz na vida de quem é quebrantado. Aleluia. Ele vai atrás de pessoas quebrantadas. Eu não sei se você sabe, mas no original do aramaico, Jesus muda o nome de Pedro. Nós vamos ver isso aqui depois, mais para frente. Jesus muda o nome de Simão para Cefas. E eu não sei se você sabe, mas Cefas não é hebraico, é aramaico. E Cefas não quer dizer pedra. Cefas quer dizer pequeno fragmento de uma pedra. Ah, não pegaram. Quem é a rocha?
Jesus estava dizendo, você é um pedacinho de mim. Quando nós nos mostramos quebrantados, nós nos tornamos um pedacinho de Cristo. Porque a palavra cristão significa pequenos cristos. E eu só me torno um pequeno Cristo quando eu me quebranto. Quando eu obedeço. Porque quando eu obedeço, eu vejo a pesca maravilhosa. Porque quando eu obedeço, quando eu creio que é a palavra, não é apenas quem está discursando, mas é a palavra. E quando eu me lanço sobre essa palavra, eu mergulho nas águas. Não existe mergulho nas águas sem um encontro com a palavra. Porque Jesus veio atrás de mim e de você hoje. Porque Ele espera, vem em mim e em você, o mesmo quebrantamento que houve em Pedro. Não é só mais um discurso. Fala para quem está do seu lado, não é só mais um discurso. Irmão, Pedro era discípulo de João. Ele viu João discursar com poder, mas nenhum milagre. Aparentemente, nenhum sinal. Muitos sinais estavam acontecendo dentro de pessoas, conversões, mas sinais externos, porque ele sabia que o Messias vinha com grande poder e glória. Eu não quero mais ouvir discurso, só que ele não entendeu que não era um discurso. E talvez seja esse o meio seu problema. Que a gente sempre vem para a igreja achando que é mais um discurso. Que Jesus está falando com todo mundo, mas Ele não vai virar para falar comigo. E fala para quem está do seu lado hoje, Ele está falando com você. Jesus, por que o Senhor me escolheu? Porque Ele sabe que um dia já existiu algo dentro de você. Ele sabe que assim como Pedro, algo já havia no coração. Lembre-se que havia uma profecia sobre ele, no livro de Isaías, que ele não apagaria o pavio que fumegava. Em Pedro, dentro dele ainda fumegava. E Jesus veio soprar para acender. E Pedro diz, eu quero. Mas Senhor, eu não sou digno, irmão, nenhum de nós é digno. Não é porque eu estou aqui hoje que eu sou digno. É a misericórdia de Deus. E eu preciso entender isso. Não é pelas grandezas de revelações que temos recebido que nós vamos nos achar. Porque não se trata de um discurso. Se trata do poder de Deus. Se trata do dabar de Deus. O verbo vivo. Que João falou sobre isso. Olha que coisa interessante. Pedro sabia quem ele era. E ele disse, Senhor, afasta-te de mim. Aquele que ele tanto clamou, aquele que ele tanto pediu, que ele tanto chamou que viesse para ele. E veio. E agora o que ele está dizendo? Afasta-te de mim. Quantas vezes aí você já falamos isso para o Senhor Jesus? Afasta-te de mim. A gente pediu, Ele veio, fez milagres, sinais. E agora o que nós estamos fazendo? Senhor, afasta-te de mim. Agora já ganhou a pesca. Não precisa mais de Cristo. A geladeirinha já está cheia. O tanque do carro está bombando combustível. Afasta-te de mim. Mas quando ele diz, sou um pecador, meu querido, olha o que acontece. Verso 9, pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam. Imagine, irmão, Pedro tinha habilidades naturais. Eu não sei se você sabe, mas existem 4 listas nos evangelhos. Em Mateus, Marcos, Lucas e Atos dos Apóstolos. 4 listas. E em todas elas o nome Pedro aparece primeiro. 4 listas de discípulo.
E sempre o nome dele primeiro. Ele tinha habilidade natural de liderar. E quando ele se prostra, todo mundo fica espantado. Pedro nunca se prostrou. Não é mais um que está discursando. Aleluia. Quando eu e você, queridos, agimos como Pedro, as pessoas à nossa volta vão entender. E não se trata de apenas mais um discurso. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, elas precisam ver em você. Fala mais forte, fala, elas precisam ver em você o quebrantamento. Ninguém estava com medo até Pedro se prostrar. Ninguém temia. Todo mundo ouviu o discurso. Mas ninguém temia. Mas quando Pedro se dobrou, fala para quem está do seu lado, ô Pedro, se você se dobrar, irmão, olha o testemunho para contar. Se você deixar o orgulho de lado, se você deixar a vaidade de lado, seus conhecimentos do lado daquilo que você acha que sabe. Se eu deixar aquilo que eu penso que eu sei de lado, olha o que vai acontecer. Eu tanto clamei, ele veio. Me deu o que eu queria, muito mais do que eu pedia. Agora ele me quer. Fala para quem está do seu lado, Jesus não quer só o seu trabalho, não. Se você pensa assim, fala para o seu irmão, se você pensa assim, você está muito enganado. Vou falar para você que está me assistindo pelas redes sociais, escute o que eu vou te falar. Se você acha que Jesus Cristo está só interessado no seu dízimo, na sua oferta, você está enganado. Você é o mais miserável dos homens. É tão interessante, eu já falei isso aqui, vou repetir. É tão interessante. O que vale mais? O dinheiro ou a vida? Fala para mim. Dinheiro ou vida? Se você já entregou a sua vida, por que não entrega o seu dinheiro? Para você é igual o Lúcifer, né? Está trocando a cobertura pelo ouro. Se o salário do pecado fosse pago na mesma hora em que ele acontece, ninguém pecaria. Mas a fatura está sendo escrita. Eu chamo por ele, ele vem. Agora que ele veio, eu mando ele se afastar. Mas o olhar de Cristo, constrange Pedro. E Pedro diz, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. E quando Pedro faz isso, o espanto vem sobre todo mundo. Além da declaração de Pedro, pela pesca que haviam feito. Porque eles nunca tinham pescado tanto peixe na vida. Fala para quem está do seu lado assim, ó. Talvez hoje você esteja assim, precisando de uma pesca maravilhosa. Porque na sua mente, o que você precisa é de uma pesca maravilhosa. Mas você não precisa da pesca maravilhosa. Rapa a goela aí para você falar para o seu irmão, rapa a goela aí. Fala assim para ele, o que você precisa é da palavra. Verso 10. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, encheram os barcos. E eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas. Hoje ele olha para dentro de mim e de você, não temas. Ele diz. Se você já está reconhecendo aí no seu coração, na sua mente, que Jesus está falando contigo, que é a palavra falando contigo, Ele está dizendo, não tenha medo. Porque se você não tiver medo, olha o que Ele diz, de agora em diante, eu transformo a sua vida.
É o que Jesus fala, serás pescador de homens. Jesus está propondo uma transformação que não chegou à mente de Pedro. Irmão, sabe o que Jesus tem para mim e para você? Algo que não chegou na nossa mente. Mas enquanto eu e você ficarmos com a mentalidade de só mais um discurso, ele pode até usar seu barco, mas ele vai embora. Ele pode até olhar o seu barco hoje aqui. Como quando ele esteve na praia, ele olhou outros barcos. Mas teve um Simão, aleluia, que se tornou em Cefas. A partir daquele momento. Teve um Simão, teve um homem, que disse, eu quero esse negócio. Eu quero mais essa palavra. Eu quero essa transformação. Eu quero andar contigo como nunca andei na minha vida com ninguém. Ele entendeu que quem estava com ele não era uma sorte. Não era uma boa sorte. Não era alguém só que fazia um discurso bonito. Mas era aquele que mais tarde João iria escrever. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Aleluia. Verso 11. E levando os barcos para a terra. Isso aqui, querido, e desmonta. Aonde acontece a transformação de Pedro? Aonde? Aonde? Nas águas. Toda referência bíblica à água, toda tipologia usada como oração e intimidade com Deus. Nós nunca seremos transformados, primeiro, se não ouvirmos a palavra. Segundo, se não orarmos. Depois ele nos faz voltar para a terra. Note que o afastamento é temporário. Tem muita gente que quando vem para Cristo acha que o Senhor está afastando ela do mundo. Não! Ele quer apenas transformar a mentalidade. Depois ele te devolve para o lugar onde você estava, para que você mude o lugar. Pedro vem para a terra, encosta o barco na terra e inicia uma vida que chegou para mim e para você hoje, há mais de 2000 anos. Ele iniciou algo tão tremendo, que está proposto hoje para mim e para você. Ei, sobre essa palavra, lance a sua vida. Volta para as águas. Primeiro é nas águas. Intimidade com Cristo. Ele vai falar com você. Depois você volta. Se tem alguém com essa característica de Pedro, com o coração quebrantado, fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Pedro tinha facilidade de pegar a palavra, sabe? Ele entendia tudo mais rápido que os outros. Irmão, pensa só. Chuva forte no mar da Galileia. Eles tudo lá, no meio. Chuva forte, trovão, ondas altas. De repente Jesus vem. Aleluia. E os discípulos tudo começam a dizer, os outros, é um fantasma, é um fantasma. E Pedro diz, é o mestre. Aleluia. Ele diz, é o mestre. Jesus diz, não temas, não temais. Ele diz, é o mestre. Não é um fantasma. Ele diz, Senhor, para mostrar para esses aí, que é o Senhor, manda que eu vá. Aonde? E aonde, meu irmão? Responde para mim, aonde ele estava pedindo para ir? Para as águas. Está na hora de voltar para as águas. É um terreno que nós não dominamos, mas ali Jesus está. Volta.
Volta a orar. Volta a congregar. Fala para ele quem você é. Reconheça quem você é. Ele não quer saber do seu trabalho, não. Ele quer saber de você. Quando Pedro declara, eu sou um pecador, Jesus diz, não temas. É só entrar nas águas. Eu te transformo. Se você assim me permitir. Feche os seus olhos aí onde você está. Jesus quer transformar muitos aqui hoje em pequenos fragmentos da rocha verdadeira. Pare e pensa na sua vida, meu irmão, minha irmã. Quem sabe você veio aqui hoje só para mais um discurso. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, não é só mais uma pregação. É Cristo vivo. É o poder de Deus. Que eu e você precisamos experimentar. Enquanto você continuar na areia, enquanto você continuar em terra, vai ficar lavando rede. Enquanto você ficar só no seu entendimento, vai ficar lavando rede. Vai continuar violento, arrogante. Mas se você descer para as águas, aleluia. Se você voltar para as águas, volta para o mar alto. Volta para o mar alto. Para quê? Para quê? Ficar onde você está. Se tem uma transformação te esperando. Deixa ele mudar seu nome. Deixa ele mudar a sua história. Embora todas as habilidades naturais de Pedro, Jesus não teve nada a ver com isso. Jesus disse, Pedro, eu preciso te transformar, cara. Mas o único meio de se transformar é dentro da água. Tem que nascer das águas. Meu irmão, minha irmã, ainda que seja sussurrando, abra seus lábios aí. Não espere, querido, vá orando ao Senhor. Fala para ele, Senhor, me perdoa, porque eu achava que era só mais um discurso. E agora eu estou entendendo por que o Senhor me escolheu. Porque eu sou um pecador. Eu sou uma pecadora. Reconheça quem você é, o que você está fazendo nesse exato momento. Não se trata de quem está à sua volta, se trata de mim e de você. Cada um pessoalmente com Cristo. Glória, glória eu te dou, Jesus. Está na hora de você fazer alguma coisa diferente. Quem sabe você está achando que você faz algo. Não se trata de fazer, se trata de ser. Tu és o meu amado filho, não meu querer, mas sim o teu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome santo do Senhor Jesus, nessa hora, Pai, nesse exato momento, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa palavra, ó Deus, que o Senhor traz ao nosso coração. E eu tenho certeza, Pai, que tem pessoas aqui que precisavam, Pai, ouvir assim como eu precisei te ouvir o dia todo hoje. E preciso te ouvir ainda mais, Senhor. Ah, Senhor, não te afaste de mim. Não te afaste de mim, Senhor, não te afaste de nós. Somos pecadores, Senhor, carecemos da sua graça. Pai, eu sei que tem pessoas aqui, pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, que nesse exato momento, Senhor, estão se rendendo aos teus pés, estão voltando para as águas, estão voltando para uma vida de intimidade e comunhão contigo.
Pai, em nome de Jesus, alcança cada um dos seus filhos, ó Pai, que tem esse entendimento, Pai, que estão mudando esse entendimento de se estribar no seu próprio entendimento, como disse o salmista, e que a partir desse momento os seus olhos estão sendo abertos e estão, Senhor, ouvindo a Tua palavra, compreendendo, discernindo, Pai. E estão dizendo ao Senhor, Pai, que eu quero ir de novo para as águas. Eu quero de novo para as águas do relacionamento. Eu entendi que primeiro, Senhor, se trata de Ti. Se trata de ouvir a Sua palavra. E não é uma palavra comum. É o próprio poder de Deus. Encontra essas pessoas, Espírito Santo de Deus, nessa noite. Encontra-nos, ó Pai. Encontra-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, nos dá, Senhor, aleluia, nos dá a Tua palavra, sim, ó Pai, falar aos nossos corações. Glória, eu te dou, Jesus. Ah, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, ouça a palavra do Senhor Jesus, quando Ele diz, não temas. Eu tenho uma transformação para você. Eu tenho uma transformação para a sua casa. Eu tenho uma transformação para as pessoas que te encontrarão no caminho. Jesus, então me leva. Deixa Jesus querendo transformar a sua vida. Deixa Ele transformar a sua vida. E através da sua vida transformar a sua casa. Porque Jesus me escolheu. Porque Ele viu em mim e você nessa noite um coração quebrantado, um coração disposto a entrar nas águas com Ele. Entrando nas águas você nunca está sozinho. Entrando nas águas você nunca está sozinho. Ele se faz presente. 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 Ele está aqui. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Coloque as duas mãos. Escute, com seus olhos fechados, com as duas mãos na altura do seu coração. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e me mandou falar para você nessa noite. Pegue o que Ele te entregou. Volte para o mar. Volte para as águas. Volte para as águas. Volte para as águas. Você tem que voltar. Você precisa voltar. Você precisa voltar para as águas. Quem mandou você parar? Para de achar que é você. Para de achar que são as suas habilidades.
Se trata do relacionamento com as águas. Se trata do relacionamento com as águas. Amanhecer, nada pesquei. Chega. Chega de você ficar lavando rede. Chega. Chega. Para. Estava cansado. Confessa, sou um pecador, Senhor. Sou um pecador, que Ele vai dizer para você: não temas. Ele te conhece. Por isso Ele vem atrás de mim e de você. Porque Ele nos conhece. Ele sabe que há dentro de nós um desejo de parar de viver de discurso, mas começar a viver uma realidade. Estava cansado, sem forças, desanimado. Deixa o Senhor Jesus se transformar, meu irmão, minha irmã. Larga tudo e para. Deus conhece. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e me mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou agarrar? Quem mandou? Quem mandou você parar? Quem mandou? Volte para o mar. Volte! No lugar da tua Volte! vergonha, eu vou te honrar. Volte! Quem mandou largar? Se você voltar, existe uma honra para você. Quem mandou você parar? Volte para Existe o uma mar. honra No lugar preparada da para tua mim e para vergonha, você. eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Volta, meu irmão. Quem mandou Fala pro você Senhor que parar? hoje você entendeu, que você compreendeu. Faça como Pedro. Compreenda que não é mais um discurso, não é mais uma canção. É o poder de Deus. 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 Pai, mais uma vez nesse tempo de oportunidade, eu quero orar, Senhor, por cada pessoa que aqui está, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Quero te agradecer, ó Deus, porque sei que nessa noite não jogamos palavras ao vento e que existem pessoas aqui, ó Pai, que estão voltando para as águas, para serem transformadas, para terem as suas mentalidades transformadas pelo Teu imenso e maravilhoso amor e poder. Que essa palavra, Senhor, fique arquivada no coração e na mente de cada um de nós. E que nós venhamos entender que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. O Senhor anda quilômetros para encontrar aquele que ainda fumega. E eu tenho certeza, Pai, que nessa noite o Senhor está transformando aqui. Oh, Deus. O Senhor está transformando aqui, Pai, pessoas simples em pescadores de homens. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. És bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza, Pai, que pessoas aqui não irão parar. Ninguém aqui vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Porque é Jesus o Cristo que está dando ordem para mim e para você atravessar. Você não vai parar. Você não vai parar.
Esse seu deserto vai servir de testemunho, meu irmão, minha irmã, para restaurar, para ressuscitar vidas, sonhos, planos, projetos. E você não vai parar. Você não vai parar. Quem recebe essa palavra, fala depois do pastor assim: eu, mais forte, diga: eu não vou parar. Eu vou me relacionar nas águas com Cristo e não vou parar. Só quem crê. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Entregue a Ele, querido, o louvor que lhe é digno, o louvor que lhe é devido. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vira aí para alguém do seu lado, estende a mão na direção dela e fala assim: Pai, eu abençoo o meu irmão para que ele não pare, para que ele continue. E se ele precisar, eu estarei ao lado dele para ajudá-lo no relacionamento com as águas. Amém. Lembre-se, quando Pedro estava nas águas, existiam pessoas ao seu lado. E que eu e você possamos ser esse alguém que vai estar ao lado dos nossos irmãos, para ajudá-los. Amém? Vai ser tanta bênção que você vai compartilhar com seus irmãos. Quem recebe, diga amém. Fala para quem está do seu lado: vai ser tanta bênção que você vai compartilhar com seus irmãos, com as pessoas que estiverem próximas a você. Mas lembre-se, essas mesmas pessoas precisam ver o quebrantamento na sua vida. Amém? Quando essas pessoas virem, queridos, o quebrantamento, a presença do Senhor Jesus na nossa vida, fica tranquilo, o seu próprio testemunho vai falar. A Bíblia Sagrada diz no livro de Atos que por onde Pedro passava, a sombra dele curava. Pedro não falava nada. Simplesmente as pessoas por onde ele passava, colocavam as pessoas assim à sombra dele. Só tocava nas pessoas e as pessoas eram curadas. Porque ele resolveu voltar para as águas. Que todos os dias, todas as manhãs, eu e você possamos voltar para as águas. Que todas as tardes, todas as noites, nós possamos voltar para as águas. E nunca pense que é só mais um discurso. Jesus veio atrás de mim e de você. Nos escolheu por causa do quebrantamento. Amém? Segura na sua mão o dízimo, a oferta. Você que vai consagrar nessa noite. Quero convidar a irmã Valdirene, que é nossa pastora auxiliar, a vir fazer essa oração pela vida dos dizimistas e ofertantes. Levante as suas mãos aos céus, tendo ou não uma oferta para consagrar. Aqui, Val. Isso. Levante as suas mãos aos céus. Aleluia. Para que possamos falar com Deus. Aleluia. Pai, te damos graças, meu Deus, por esse tempo, Senhor, por essa oportunidade de estarmos, meu Deus, aqui na Tua casa, Senhor. E ouvindo, Senhor, essa palavra poderosa e abençoada que é a Tua palavra, Pai. E em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Ah, Paizinho do céu, oramos, meu Deus, agora pela vida daquele que é fiel, Pai. Aquele que é fiel dizimista, aquele que é fiel ofertante, meu Deus. Aqueles, Pai, que ouviram, meu Deus, e entenderam, Senhor, o Teu chamado, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, Pai, e através, meu Deus, dos dízimos e das ofertas, é que essas portas estão abertas, meu Deus. Pai, muito obrigada, Senhor. Eu creio, Senhor, que nesse tempo, Senhor, o Senhor vai levantar ainda, Pai, muitos, meu Deus, fiéis, meu Deus, a Ti, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, Pai, derrama, Senhor, uma bênção, Senhor, sem medida. Como diz a Tua palavra, que o Senhor vai derramar, Senhor, sobre a vida de todo aquele que é fiel a Ti, Senhor da glória. E em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que todo aquele, meu Deus, que é fiel, Senhor, Paizinho querido, que as janelas do céu sejam abertas e que eles possam desfrutar, Senhor, de bênçãos, meu Deus, de prosperidade, de saúde, Senhor. Não que nós vá correr atrás, mas elas vão nos alcançar, porque tudo
isso o Senhor já nos deu, Paizinho querido. E só estamos devolvendo, meu Deus, aquilo que o Senhor já nos deu, Pai. E em nome do Senhor Jesus, eu declaro, meu Deus, os dizimistas e ofertantes dessa casa, Senhor, abençoado, cheios da paz, cheios da presença e do poder de Deus nas suas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Venha com alegria, venha receber essa unção. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse nosso Deus é maravilhoso, aleluia, Senhor Jesus. Nós precisamos um dos outros e todos nós precisamos de Cristo. Aleluia, Senhor Jesus. Amados irmãos, passando para lembrar que domingo temos culto, né, os 2 horários, uma às 5 e outra às 19h30, amém? E em nome do Senhor Jesus, irmãos, se sabemos que estamos passando por um momento que as pessoas que estão com a sua saúde debilitadas, né, pessoas de risco que não podem estar participando dos cultos, mas de repente se algum parente teu, vocês precisam de repente que a gente faça uma oração para essas pessoas. Quero dizer que as mulheres, algumas mulheres que querem, todas são convidadas, né, mas as que querem estar aqui, a gente está sempre orando nas quarta-feiras às 3h30 da tarde. Até às 4h30. De repente você precisa que essa pessoa receba uma oração, traz o nome dela, ou fale para nós, a gente vai estar orando, amém? E se for possível, alguém próximo a ela, para estar fazendo uma visita, levando uma palavra, né? Tudo com os devidos cuidados, como manda a lei, amém? E avisar também que tem culto amanhã na congregação, né, irmão Maurício? Às 8 horas? Às 20 horas, e se você sentir no coração de estar fazendo uma visita, vá lá, amém? Olhe, aleluia. Visitantes, Luciana? Amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida, amada irmã. Seja bem-vinda e essa igreja te recebe de braços abertos, aplaudindo o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Seja bem-vinda, amada irmã. Se precisar de nós, estamos aqui, amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos em direção ao seu lar, sua casa. Vamos fazer essa oração. Pai, damos graças, meu Deus, por esse momento, Senhor, aqui na tua casa, Senhor da glória. Paizinho querido, estamos cheios da tua presença, Senhor. Fomos renovados, meu Deus, nessa noite, através da tua presença, das tuas águas, meu Deus. E em nome do Senhor Jesus, que nós possamos também, Senhor, agora inundar, Senhor, com a tua presença nossos familiares, Pai. Que eles venham ser impactados, meu Deus, com a presença poderosa de Ti em nós, Pai. E em nome do Senhor Jesus eu peço, Pai, que o Senhor venha guardar, Senhor, o lar de cada um dos meus irmãos que aqui estão, Paizinho querido. Que eles possam, Senhor, desfrutar, Senhor, de um final de semana, Senhor, cheio da Tua presença, Pai, cheio da Tua paz, cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. E por onde nós passarmos, meu Deus, que nós possamos ser, meu Deus, verdadeiramente filhos de Deus, Pai. Obrigada, Senhor, pelo nosso lar. Obrigada, Senhor, pela nossa casa. Obrigada, Senhor, pelos nossos familiares, meu Deus. Muito obrigada, Pai. Nós te damos graças, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos direitas, levante sua mão direita aos céus e declare comigo que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para sempre. Nós nos despedimos agora desse lugar, mas não da presença de Deus. Aplauda o nome do Senhor, glorificando, exaltando, que tenhamos todos uma noite abençoada em nome de Jesus.